Brasil, um país submisso ao mundo? Existe uma pergunta que incomoda, uma pergunta que atravessa gerações, uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. O Brasil é realmente uma nação independente? Todos os anos celebramos a independência. Cantamos o hino, erguemos a bandeira, repetimos que somos uma pátria livre. Mas será que independência é apenas uma data no calendário? Ou independência significa ter a capacidade de decidir o próprio destino? Antes de tudo, é preciso compreender uma coisa: países não pensam, países não tomam decisões. Quem decide são as pessoas que governam e os cidadãos que escolhem seus representantes. Em outras palavras, não existe um país no sentido de uma pessoa. Existe uma nação formada por milhões de indivíduos. São essas pessoas que determinam se uma nação será forte ou dependente. Ao longo da história, muitos enxergam que o Brasil sempre ocupou uma posição de dependência em relação às grandes potências mundiais. Primeiro, fomos colônia de Portugal. Depois da independência política, muitos acreditam que continuamos fortemente influenciados pelas grandes nações europeias. Mais tarde, os Estados Unidos da América passaram a exercer enorme influência econômica, política e cultural. E atualmente, muitos apontam um crescimento da dependência econômica em relação às grandes potências asiáticas. A pergunta é inevitável. Será que apenas mudamos de quem dependíamos? Enquanto isso, diversas nações decidiram seguir outro caminho. Investiram pesadamente em educação, em ciência, em tecnologia, em pesquisa, em indústria, em infraestrutura, em inovação e também em sua capacidade de defender seus próprios interesses. Transformaram conhecimento em riqueza, transformaram riqueza em desenvolvimento e transformaram desenvolvimento em influência mundial, porque nenhuma grande potência surgiu apenas por possuir riquezas naturais. Grandes nações constroem poder, desenvolvem tecnologia própria, fortalecem sua economia, protegem sua soberania e conquistam respeito internacional. O Brasil possui praticamente tudo o que muitas nações gostariam de ter. Uma das maiores extensões territoriais do planeta, abundância de água doce, terras férteis, minérios estratégicos, petróleo, uma biodiversidade única, um povo criativo, trabalhador e resiliente. Poucos países receberam tanto da natureza. E ainda assim, permanece uma pergunta que ecoa há décadas. Por que o Brasil ainda não ocupa o lugar que tantos acreditam que poderia ocupar? Seria falta de planejamento? Má administração? Corrupção? Interesses políticos? Dependência externa? Ou a soma de tudo isso? Governos passam, partidos mudam, discursos são renovados, promessas são repetidas. Mas muitos dos problemas permanecem. A verdadeira independência não nasce apenas de discursos patrióticos. Ela nasce do investimento contínuo em conhecimento, na valorização da educação, na produção científica, na inovação tecnológica, na indústria forte, na responsabilidade fiscal, na estabilidade institucional, na capacidade de defender seus próprios interesses. Nenhuma nação conquista respeito apenas pedindo espaço. Ela conquista respeito quando demonstra competência para construir seu próprio futuro. Mas talvez exista uma pergunta ainda mais importante. O problema está apenas nos governantes? Ou também em um povo que muitas vezes se acostuma a esperar? Esperar a próxima eleição, esperar a próxima promessa, esperar que alguém resolva aquilo que exige participação de toda a sociedade. Uma nação muda quando seu povo muda, quando combate a corrupção independentemente de quem a pratique, quando exige transparência, quando valoriza a verdade acima das narrativas, quando defende a justiça acima dos interesses pessoais, quando compreende que liberdade exige responsabilidade. Nenhum governo, sozinho, transforma uma nação.
São milhões de cidadãos trabalhando diariamente, fiscalizando, participando e cobrando resultados que constroem um país forte. Porque democracia não termina nas urnas. Ela começa nelas e continua todos os dias. A Bíblia nos ensina um princípio que continua atual. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é a vergonha dos povos. Provérbios 14:34. E Jesus declarou uma verdade que permanece atravessando os séculos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Talvez seja exatamente essa a independência que ainda precisamos conquistar. Não apenas a independência política, mas também a independência intelectual, tecnológica, econômica, moral e institucional. Porque nenhuma nação muda apenas quando troca de governo. Ela muda quando seu povo decide que não aceitará mais viver de promessas. Quando escolhe a verdade em vez da manipulação. O trabalho em vez do comodismo. A responsabilidade em vez das desculpas. A justiça em vez da corrupção. O futuro de uma nação não pertence aos acomodados. Pertence àqueles que têm coragem de construir uma nova história. E talvez a maior pergunta de todas seja esta: até quando o Brasil aceitará depender da força dos outros, quando possui todas as condições para construir a sua própria? A resposta não está apenas em Brasília. Está em cada brasileiro. Porque uma nação só se torna verdadeiramente grande quando seu povo decide que chegou a hora de mudar a própria história. Está na hora. Ou melhor, já passou da hora de o Brasil deixar de ser um país, ou um povo, de segundo mundo e se juntar aos países de primeiro mundo, armando-se para ser respeitado, fortalecendo-se em tecnologia para ser admirado e dando exemplo de justiça para ser copiado. Só assim seremos verdadeiramente um país independente e não mais submissos ao mundo como sempre tem sido.